que me trouxe até aqui. Eu entendi coisas que é simples de serem executadas, são princípios básicos do Evangelho, são coisas que estão ali no dia a dia, são coisas que a gente pode fazer, como o próprio Davi fala na palavra do Senhor, que os mandamentos do Senhor eles não são pesados. Eu lembro que eu servi muito a minha igreja local antes de chegar aqui. Hoje a gente serve de uma outra forma, trabalhando muito mais. Mas eu lembro que quando eu voltei para o Evangelho, cara, cadê os solteiros? Eu fiz o que Paulo falou: os solteiros, cuide das coisas do Senhor. Eu comecei a trabalhar desde muito novo. Eu trabalhava de 11 da noite a 2, 3 horas da manhã. Mas, cara, eu nunca perdi um culto na minha igreja. Não tinha um evento que eu não estava ali carregando o instrumento de alguém. A galera da igreja já sabia, cara, quando a gente precisar de pau para toda a obra, eu ligo para o Davi e ele vem a qualquer hora do dia, porque eu sei que vai ter alguém aqui que vai poder nos servir e pegar firme aqui com a gente. E às vezes a gente sai, nós viajamos para alguns lugares e as pessoas chegam para a gente e perguntam: cara, como é que faz para chegar aí onde você está? Como é que você faz? Como foi a história? Ou o que você faz para poder, algumas coisas que eu vejo acontecer na sua vida? E eu posso te falar, cara, serve as pessoas à sua volta. Serve as pessoas à sua volta. Às vezes nós vamos nas igrejas e ali nós chegamos e as pessoas elas querem pegar a nossa Bíblia, elas querem carregar o nosso violão, o teclado, e elas querem fazer tanta coisa ali pela gente que ela não faz durante um ano com os pastores dela. Isso é bajulação, queridos. Às vezes nós achamos que a igreja do fulano de tal é melhor do que a igreja do ciclano. Às vezes nós achamos, não, cara, eu queria que minha igreja fosse igual ao Clamor, eu queria servir. Muitas vezes, principalmente durante a escola, o que mais as pessoas me param para poder conversar comigo, saber, cara, como é que faz para poder trabalhar? Não tem nenhum problema nisso, a gente precisa de fato de pessoas que estejam servindo. Mas, cara, a pessoa nunca fez nada na sua igreja local. E eu fico me perguntando, a vontade mesmo é de servir ou a vontade é o status que é projetado? Vocês estão calados? Então, eu fico me perguntando sobre essas coisas. Eu lembro de uma história de um rapaz que essa pessoa, muita gente chegava para mim e falava: cara, põe essa pessoa na equipe, cara, essa pessoa é uma bênção, cara, traz ela para aqui, não sei o quê. E muita gente falava comigo. E a gente sempre ora, tal, pede direção a Deus. Eu lembro que um dia nós estávamos no final de uma conferência na Lagoinha. E quando a conferência acaba, cara, aí é que tem trabalho para você fazer. E eu lembro que a minha esposa estava grávida, amor, de Samuel, não foi? A minha esposa estava de barrigão do Samuel. A gente tinha poucas pessoas para trabalhar.
e as luzes da conferência já tinham se apagado. E eu estava no espaço onde tem ali o espaço da loja da conferência. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, quanto trabalho, Senhor. Daqui a pouco essa pessoa passa por mim. Aí eu falei, e agora? Falei, cara, vem cá. Vem cá. Por favor, me ajuda aqui. Me dá uma ajuda aqui. E para poder a gente fechar as coisas aqui, eu te libero. Ah, não, eu não posso, eu não tenho como, porque eu vou ter que ir para casa de uma pessoa. Falei, não, eu moro lá perto. Se preocupa, terminar aqui, eu pego meu carro e te levo lá. Ah, não vai dar. E na mesma hora eu lembrei, quando as luzes se apagam, o servir cessa. Será que eu fiquei me perguntando, eu falei, Deus, o que é que tem a ver as luzes da igreja? O que é que tem a ver aquela movimentação ali? Quer dizer, qual a diferença para Deus se eu estou trabalhando aqui onde tem luzes, onde tem música, onde tem palco? Qual a diferença entre eu estar trabalhando aqui ou eu estar trabalhando quando tudo acabar? Quem é você, longe do altar? Lembra dessa? É da nossa época. E eu lembrei muito dessa música. Aí eu falei assim, meu Deus, então, quer dizer então que quando as luzes se apagam, eu já não consigo mais servir. E nós precisamos pensar na nossa motivação. A família, a nossa família, a nossa igreja, o contexto na qual nós estamos inseridos, é um protótipo daquilo que pode vir no futuro. Tá? Eu sei exatamente como é que eu vou agir no futuro. E você pode fazer isso. Como é que você pode agir no futuro, Davi? É se você dentro de casa faz o que você precisa fazer. Deus, se o Senhor me levantar na nação brasileira, se o Senhor me levantar nessa nação como uma pessoa, se o Senhor der para mim, se você falar isso, cara, se Deus der para mim projeção na nação, como é que eu vou me comportar? É como você está se comportando agora dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Vai ser exatamente dessa forma. Não diferente dessa forma você vai se comportar. E nós precisamos pensar sobre isso, e nós precisamos refletir sobre isso, para que nós possamos fazer como Davi falou, Senhor, sonda meu coração, me conhece, vê se tem em mim um caminho mau e arranca isso de dentro de mim. Então, queridos, basicamente, eu acredito que o recado de Deus para a gente essa manhã é um recado de preservação daquilo que o Senhor tem depositado em nós. É um recado de falar, cara, quando eu chegar na minha igreja, cara, eu vou ficar na minha. Se eu servia, eu vou continuar servindo. Se eu não servia, eu vou procurar servir na igreja. Se eu achava que meu pastor tinha umas ideias assim meia doida, eu vou respeitar. Porque na outra igreja que eu penso que é legal, vai chegar um momento que eu vou perceber que lá também tem umas ideias que não batem muito. Então a grande questão
não é a igreja A, a igreja B ou a igreja C. A grande questão é onde foi que Deus me plantou aqui neste lugar. Onde foi que Deus, Ele me pegou como árvore, me plantou e me colocou para que eu pudesse servir as pessoas. Eu lembro que, essa o Fabiano sabe, eu lembro que eu já servia muito na minha igreja, já servia demais na minha igreja, eu fazia coisas fora, atividades da igreja, coisas que eu entendia que talvez na minha igreja não tinha atividades, mas que eu sentia que Deus queria que eu fizesse, então eu fazia também. E depois disso, quando eu conheci o ministério, o clamor, eu lembro que eu comecei a servir. E foi assim que eu cheguei aqui. Lembra, Fabiano? Eu lembro que eu tenho uma visão muito clara de uma vez que o pastor Ricardo estava subindo as escadas da minha igreja. E quando ele subia as escadas, puxando um violão pesado, eu peguei o violão e eu puxei ele para mim. Mas eu já fazia isso na minha igreja. Eu já servia a minha igreja. As coisas que não tinha na minha igreja, mas que eu entendia que Deus queria que eu fizesse, eu passei a fazer. Por quê? Porque eu já fazia algo lá. Então existia uma base de legalidade para que eu fizesse qualquer coisa que Deus me pedisse, mesmo não tendo na minha igreja. E o que eu posso te falar nessa manhã, queridos, é que a honra, a gente honrar as pessoas, honrar a nossa liderança, honrar os pastores que Deus colocou sobre nós, é a porta que Deus abre para te promover a uma nova estação. Nós vamos fazer isso de forma intencional, cara, não, eu vou ficar aqui servindo mesmo com meu coração duro, mesmo sem querer, não. Porque antes de nós entrarmos nesse ambiente de serviço, nós vamos entrar em um ambiente de glória para que o Senhor venha e trate os nossos corações. Amém? Então, basicamente, o que eu venho aqui te falar é: proteja a unção que Deus pôs dentro de você. E como é, Davi, que eu vou fazer isso? Eu vou chegar na minha casa, eu vou chegar nos meus locais, no meu trabalho, eu vou chegar na minha igreja e eu vou entender que para preservar essa unção de Deus sobre a minha vida, eu preciso servir as pessoas. Quantos estão me entendendo? E aproveitando sobre essa situação, eu queria compartilhar outras coisas com você aqui. Quando Deus, Ele me deu a oportunidade de escrever um livro,